Herdei a casa da minha tia-avó em uma noite chuvosa. Um casarão antigo, isolado e silencioso, com cheiro de mofo e móveis cobertos por lençóis brancos. Enquanto explorava, encontrei um quarto onde uma mancha escura na parede me chamou a atenção. Ela não parecia causada por nada no quarto. Toquei-a gelada e ignorei o calafrio que percorreu minha espinha, atribuindo a umidade. Nas noites seguintes, os sussurros do quarto se intensificaram e a sombra crescia, engolindo as paredes. Decidi enfrentar o medo. Com uma lanterna, voltei ao quarto. A sombra agora cobria quase toda a parede e os sussurros se tornaram vozes indecifráveis. Algo dentro dela se moveu. Minha lanterna piscou e apagou, e senti algo gelado tocar meu ombro. Em pânico, fugi, mas a sombra parecia me perseguir. Chamei meu amigo André, historiador, que pesquisou sobre a casa. Ele revelou que o antigo dono praticava rituais ali, possivelmente abrindo um portal para outra dimensão. A sombra, ele disse, poderia ser o resquício desse portal. André decidiu enfrentar o que quer que fosse, levando amuletos e velas para o quarto. Esperei ansiosa do lado de fora. Horas depois, a porta se abriu, mas não era André. Uma figura envolta pela sombra caminhava em minha direção, com uma voz distorcida me chamando pelo nome. Eu tentei correr, mas a sombra me prendeu. Reconheci o rosto de André, agora parte daquela massa escura. Tudo escureceu enquanto sua mão sombria se estendia para mim. O eco no poço, sempre soube que algo estava errado na fazenda dos meus avós. A casa rangia, o celeiro parecia esconder segredos, mas o que mais me perturbava era o poço no quintal, coberto por uma tampa de ferro. Ninguém falava sobre ele, e meus avós me alertavam para nunca chegar perto. Anos depois, herdei a fazenda e decidi enfrentar meus medos. Uma noite, sonhei que algo me chamava do fundo do poço. Acordei suando frio e, sem pensar, fui até ele. Com esforço, retirei a tampa. O cheiro pútrido que saiu de lá era insuportável. Iluminei o interior com uma lanterna e ouvi meu nome sendo sussurrado. Assustado, recuei, mas algo gelado agarrou meu tornozelo. Era uma mão pálida e esquelética, tentando me puxar para dentro do poço. Gritei e me debati, mas a força daquela coisa era absurda. Uma figura feminina começou a emergir do poço, sua pele fina e pálida, os olhos afundados e vazios. O terror tomou conta de mim, mas consegui me libertar e recuar. De repente, as mãos desapareceram e a tampa de ferro que eu havia removido começou a se mover sozinha, cobrindo o poço novamente. Um último sussurro ecoou: "Eu vou sair, um dia." Desde então, os sussurros persistem todas as noites, e eu sei que ela ainda está lá, esperando a hora certa para voltar. O espelho da casa dos meus avós sempre foi um mistério para mim. Alto, de moldura dourada e desgastada, estava pendurado na sala de estar desde que eu me lembrava. Mas o que mais me intrigava era a marca de queimadura na sua superfície, como se alguém tivesse tentado destruí-lo com fogo, sem sucesso. Após a morte dos meus avós, herdei a casa e o espelho. Eu nunca tinha gostado dele, mas algo me impedia de me livrar. Na primeira noite, ouvi estalos vindos do espelho, como se estivesse esfriando após ser aquecido. Ignorei, tentando me convencer de que era apenas uma peça velha. Na noite seguinte, algo mudou. Ao passar pela sala de estar, percebi um movimento rápido no canto do espelho. Fiquei paralisada, achando que era meu reflexo, mas havia algo errado. Olhei mais de perto e vi que não era eu. A imagem refletida era de uma mulher com o rosto queimado, encarando-me com um olhar vazio. Pisquei e a imagem desapareceu. Meu coração disparou e corri para o quarto, trancando a porta. Mas o espelho continuava a me chamar. Algo nele parecia vivo, pulsando com uma energia estranha. Fui tomada por uma curiosidade mórbida, uma necessidade de entender o que estava acontecendo. No terceiro dia, decidi enfrentar o espelho. Coloquei velas ao redor e fiquei de pé diante dele, esperando algo acontecer. O reflexo parecia normal, mas logo uma fumaça escura começou a se formar na superfície, e a imagem da mulher queimada reapareceu. Desta vez, ela se moveu, lentamente estendendo a mão para mim. Quando sua mão atravessou o vidro, congelei. Senti o calor irradiar da queimadura e minha pele começou a formigar. Tentei me afastar, mas não consegui. Algo me prendia no lugar. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi sua voz sussurrando: "Agora você também pertence ao espelho." Quando comprei a pequena casa de campo, não esperava que ela viesse com uma história. Isolada e cercada por árvores, parecia o lugar perfeito para fugir do caos da cidade. Mas desde o primeiro dia, percebi que havia algo errado.
A casa era silenciosa, mas não de uma maneira reconfortante. O silêncio era pesado, sufocante, como se os próprios cômodos estivessem segurando o fôlego. Na primeira noite, ouvi um som suave, quase imperceptível, sussurros vindos das paredes. Ignorei, culpando o vento. Mas os sussurros continuaram. Noite após noite eles ficavam mais altos. Pareciam vozes, mas eu não conseguia entender o que diziam. Sempre que me aproximava das paredes, o som parava, como se estivesse sendo vigiada. Certa noite, ao tentar dormir, ouvi um som claro vindo do quarto ao lado. Não era um sussurro, mas uma palavra. Venha, meu corpo gelou. A voz parecia antiga, carregada de um desespero antigo. Decidi investigar. Com uma lanterna em mãos, fui até o quarto. As paredes pareciam mais escuras do que antes, e o ar estava gelado. Quando toquei a parede, senti um leve pulsar, como se algo estivesse vivo dentro dela. De repente, os sussurros aumentaram, tornando-se gritos abafados. Tentei correr, mas tropecei, caindo de joelhos. Uma rachadura se formou na parede à minha frente, e de dentro dela, uma mão pálida e esquelética saiu, arrastando-se em minha direção. Os gritos se transformaram em gargalhadas macabras. Levantei-me, mas era tarde demais. A mão me agarrou pelo tornozelo e senti o chão afundar sob mim. A última coisa que vi antes de ser engolida pela escuridão foi a rachadura se fechar novamente, levando comigo todos os segredos daquela casa. Quando me mudei para o apartamento, tudo parecia perfeito, exceto pela janela no fim do corredor. Velha e empoeirada, ela me incomodava de uma maneira inexplicável. Eu evitava olhar para ela, mas sempre sentia que algo do outro lado me observava. Nas primeiras noites, tudo correu bem, até que acordei com a sensação de não estar sozinha. Olhei para o corredor e vi uma sombra indefinida do outro lado da janela. Decidi cobri-la com uma cortina, mas o desconforto permaneceu. Logo, comecei a ouvir um som de unhas arranhando o vidro à noite. Tentei me convencer de que era minha imaginação, mas a sensação de que algo estava ali só piorava. O arranhar ficou mais forte, e uma noite, quando puxei a cortina, vi um rosto deformado pressionado contra o vidro. Seus olhos vazios e profundos me encaravam com um sorriso perturbador. Recuei em pânico, mas o som persistiu. Dias se passaram e a janela parecia exercer uma força sobre mim. O som continuava, mais alto a cada noite, até que, em uma noite particularmente silenciosa, ele parou. Em vez disso, ouvi uma voz baixa sussurrando: "Abra a janela." Tentei resistir, mas a voz me hipnotizava, me atraía. Levantei-me, incapaz de controlar meus movimentos, e caminhei até o corredor. Com mãos trêmulas, puxei a cortina e vi que a janela estava aberta. Um vento frio passou por mim e senti algo invisível apertar meu pescoço.